Depois de 10 anos no mundo de vendas, trabalhando especialmente numa área que chama-se Medical Device e indústria farmacêutica, eu decidi fazer uma mudança de carreira. Minha esposa grávida, eu decidi viver um ano sabático e desfrutar do nascimento da minha filha. E com isso, chegou a hora de eu voltar a trabalhar, voltar a desenvolver uma carreira. E vivendo 6 meses já em família, eu percebi que eu precisava mudar de carreira, na verdade. Não voltar mais para a indústria, não voltar mais para estar ali dentro de uma empresa, na iniciativa privada. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver minha vida se eu preciso ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir pra rua ganhar dinheiro. E aí eu e minha esposa tivemos a ideia de desenvolver um canal no YouTube e falar um pouco, ensinar um pouco as pessoas técnicas de vendas. Passar dicas, insights que eu desenvolvi nesses 10 anos para que você desenvolva no seu dia a dia. E com isso eu ajudo vocês e esse é um novo propósito. Então aqui nesse canal nós vamos ter um bate-papo como esse vídeo aqui, falando de uma forma mais clara, de uma forma mais específica, cada ponto. Então se inscreve aqui, deixa o seu like e coloca aqui embaixo que dúvida que você tem de venda. Por que você não está performando em vendas? Qual a sua principal dificuldade? Não importa em que área de vendas você atua, se você é vendedor de loja, se você é vendedor da área médica, se você é vendedor de outro tipo de área, que área que seja, se você vende elevador, não sei. Quais as principais dúvidas, quais as principais dificuldades, ou qual a principal dificuldade que você tem. E com essa bagagem que eu tenho, e estando nessas empresas grandes, eu aprendi muito, muito, porque essas empresas, elas forçam um desenvolvimento em você. E eu tenho muito para entregar para vocês. Então eu acho que é a hora da gente começar a desenvolver. Então comenta aí. Eu queria falar um pouco de mentalidade. Eu queria começar esse canal falando de mentalidade. Eu acho que dentro da venda a mentalidade é a coisa mais importante. A coisa mais importante que você precisa mudar para você ser um bom vendedor, para você desenvolver uma carreira de sucesso, chegar a vender milhões, chegar a ganhar prêmios ou desenvolver o seu empreendimento. É uma mudança de mentalidade. Se a sua mente não estiver alinhada, provavelmente você não vai ter o sucesso que você almeja para o seu projeto. Como que começa essa mudança? Como que está a sua mente? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Como está a minha mente? O que eu preciso alterar na perspectiva que eu tenho? Quais são as perspectivas que eu tenho? Aonde eu vou chegar? Eu estou desmotivado? Eu tô na minha zona de conforto, eu tô feliz como eu tô? Então, eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer, por que eu preciso mudar e como eu estou? Eu tô feliz como eu estou? Porque talvez você tá feliz, talvez você tenha conseguido prêmios, talvez você tenha vendido bastante, talvez você tenha desenvolvido bem a sua empresa. E essa felicidade sua, ela pode ser um problema de você começar a descansar. E no mundo de vendas, você tem que colocar uma pedrinha todos os dias. No mundo de vendas, não dá para você cheguei num bom lugar e vou me acalmar aqui, vou ficar tranquilo. Não. No mundo de vendas, você tem que continuar performando. Eu tinha um chefe meu que ele disse o seguinte, ele falou, Bruno, você foi muito bem nesse ano que passou. Cara, você fez 175%, cara. Você vai receber um prêmio legal, parabéns. Mas o ano que vem é zero. O ano que vem começa do zero, de novo. E aquilo me marcou, eu falei, poxa vida, mas eu fiz algo tocante, eu fiquei entre os 5 melhores ali da empresa, no Brasil inteiro, e não valeu nada isso. Não é que ele está dizendo que não valeu nada. Na verdade, valeu muito aquilo ali que eu fiz. Porém, no ano seguinte, no ano que viria, aquilo ali foi o número que ficou. Eu precisava fazer um número igual. Na verdade, não seria igual, porque toda vez aumenta 15% as vendas. Então teria que ser um número maior. Então não tem como você simplesmente descansar e falar, cheguei, eu estou faturando 200 mil por mês. Pô, que bom. Não. Você precisa ir para o próximo passo, você precisa ir para o próximo nível. Seja um negócio seu, ou seja, você trabalhando para alguém. Vendas é assim. Outra coisa, vendas, dentro de vendas, uma coisa importante que é uma realidade, que todo mundo tem essa ideia, que vender é uma vocação, vender é um dom de Deus. Né? Tem já recebi um dom de vender. Eu consigo conversar muito, eu consigo, sabe, eu tenho persuasão e tal. Tenho o dom de Deus, tenho uma vocação, tá, que seja. Isso é importante em vendas. Claro que é. Saber falar bem, se colocar bem. Mas isso é um tipo de venda muito antiga. Se você for olhar hoje, as técnicas de venda são diferentes. Venda hoje está muito mais focada em pergunta. Venda hoje está muito mais focada em criatividade. Está focada em como que você se coloca diante do seu cliente. A forma que você fala, afasta ele ou traz ele para perto. Então tudo isso, primeiro, para que tudo isso aconteça, a sua mente precisa estar... Você tem que transicionar a sua mente. Se você está conformado, você precisa sair dessa zona de conforto. E se você quer respostas para o que você tem tido de resultado, também está na sua mente. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha como um pilar uma coisa chamada mentalidade de campeão. É incrível isso. Essa empresa é uma empresa fantástica.
e ela tem muito sucesso, e um dos pilares dela é esse, e eu acho que isso é uma das coisas que faz ela performar tão bem. Sabe, eu tava conversando uns dias atrás com a minha esposa, e eu tava pensando, cara, eu posso correr 21 quilômetros sem nem treinar. Com todo o tempo que eu já venho correndo, eu corro desde 13, 14 anos de idade, e claro, corria bastante, depois parava, depois tive um processo de correr, várias corridazinhas de 10, de 15 e tal. E depois que minha esposa engravidou, minha filhinha veio, eu fiquei 4, 5 meses. E aí, aqui eu entrei numa corrida de 10 quilômetros. Fui lá e corri, sem treinar, sem nada. Não é que eu tô debochando isso, tá entendendo? Na verdade, a experiência que eu tenho desse tempo todo me dá o direito de chegar lá e conseguir. Claro, consegui com muita dificuldade, corri em 1 hora. Mas onde que eu quero chegar falando isso pra você? A minha mente acredita que eu posso correr 10 e tenho bases pra acreditar. Eu posso correr 21 quilômetros sem treinar. Eu vou correr 21 quilômetros sem treinar e vou postar aqui pra vocês. Vou mostrar na prática que tudo é sobre a mentalidade e toda a bagagem que você tem desses anos todos que você tá em vendas. Se você tiver com a mentalidade canalizada, a energia correta, você pode produzir, você pode vender, você pode fazer 10 vezes mais do que você está fazendo hoje. Talvez hoje a sua meta de venda na sua empresa ou para onde você está trabalhando, talvez é 400 mil, 300 mil. Eu digo para você que você pode vender 10 vezes mais que você. Se você tem uma estrutura, se você tem uma bagagem, canalizar a sua energia, alinhar a sua mente para o lugar correto, vai fazer você ter resultados grandiosos. E você vai começar a acreditar em você e você vai ter uma mente de campeão. Um campeão, ele tem os medos, ele tem as dificuldades dele, mas ele sabe que ele tem a bagagem, ele sabe que ele treinou, ele sabe que ele se dedicou. E por mais que os medos passem por ele, por mais que ele tenha as dificuldades, as lutas, o dia a dia, as consequências vindo sobre ele o tempo inteiro, ainda assim, ele vai e vence, ele vai e ganha. Nós temos o fenômeno, o Ronaldo, tava voltando de uma lesão e ganhou uma Copa do Mundo. Tava escutando um podcast dele, aquele cara tem uma mente de campeão. Não era pra ele ter desenvolvido aquilo tão rápido e conseguir ser convocado pra seleção. Tudo tá relacionado à mente dele. E até hoje, ele é um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo. Nós estamos falando de 20 e poucos anos, desde que ganhou a última Copa do Mundo, e até hoje ele é um dos principais artilheiros. Imagina tanto de gol e tanto de jogo que teve. Como esse cara foi um campeão no lugar que ele atuava, na área que ele atuava. Outra coisa importante, você precisa colocar energia dentro da sua atuação. Acho que a gente gasta muita energia pensando em outras áreas da empresa, pensando, o back-office não vai bem, o back-office tinha que resolver melhor, o pessoal da logística que vai fazer a entrega do que eu tô vendendo não tá resolvido. A gente gasta tanta energia nessas coisas. Qual o seu papel dentro da empresa? Você é vendedor, você precisa vender. Eu sei que essas coisas vão te dar estresse e tal, mas você vai gastar energia, você tá colocando a sua mentalidade nessas áreas, e isso pode estar sendo uma coisa que atrapalha a sua performance. Então, canaliza a sua energia total e a sua mentalidade de campeão para você performar. Se organiza. Tem uma coisa que eu vejo bastante em podcast que eu gosto muito de pesquisar e estudar isso. Eu já ouvi várias vezes o Flávio Augusto falando que o mês dele é desenhado a partir do dia 1º. E eu performei isso quando eu estava em vendas no campo. Eu performava isso um pouco. Eu via quanto isso trazia de resultado. Resultados incríveis quando eu estava alinhado. Eu sabia em qual cliente eu ia, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que falar. Eu já sabia as principais objeções daquele cliente, eu se preparava para aquele cliente. Eu não saía da rua, vou sair agora. E vou ali em quem? Deixa eu ver. Eu já sabia em quem eu ia, eu já sabia as principais objeções que aquele cliente ia ter, antever as principais objeções desse cliente e propor ideias novas. Quando você se prepara para essas visitas, se prepara para essas reuniões, é inevitável que você vai ter um resultado diferente. Tudo está linkado à sua preparação. Mas antes de preparar, antes de organizar tudo isso, para finalizar esse vídeo, transiciona a sua mente. Tô bem pra caramba. Reveja. Dá pra você crescer muito mais. Se você chegou até aí, dá pra você trabalhar pra você chegar muito mais longe. Eu não tô conseguindo chegar no lugar. Eu não tô performando. Por quê? Primeiro, a sua mente não tá no lugar certo. Você tá preocupado com muitas outras coisas, talvez da sua vida particular, talvez das outras áreas da empresa, talvez questões suas. Você precisa resolver isso tudo, ter conversas francas com você mesmo e colocar a sua mente no lugar certo. O resultado, você vai ver que vai começar a mudar. Fica comigo nesse canal, eu vou postar muita coisa, vídeos aqui novos que vai te ajudar. Até a próxima.